Bora que bora. Bora, bora, sejam bem-vindos, pessoal. Bora para mais um dia de leitura. Hoje vamos ler Deuteronômios 15 ao 18. Ok? Vamos lá. Senhor nosso Deus, Pai, te pedimos sobre nessa leitura, Pai. Te peço, Deus, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento para que possamos ter inteligência de praticar a Tua palavra, Pai, na nossa vida também. Te peço, Deus, que o Senhor nos abençoe, que nos ajude. Te peço também que todas as pessoas tenham a mesma vontade e sabedoria para ler a tua palavra também, Pai. Se Deus só toque nos nossos corações, que eu seja canal de bênção na vida de outras pessoas, que possamos, enfim, Deus, ser útil para conseguir esclarecer a tua palavra, Deus, nos dê sabedoria para que possa esclarecer melhor e me ajude cada dia mais também a conseguir fazer uma melhor leitura e, esse Deus, eu te agradeço por tudo que você tem feito na minha vida, por tudo que você vai fazer. Deus, em nome de Jesus, amém. Bora lá. Deuteronômios 15, 18. Deuteronômio 15. Cancelamento das dívidas. O que aconteceu com o webcam? Acabou? Não, né? Tá. Cancelamento das dívidas. Travou, parece. Não, né? Travou não. Achei que tinha travado. Bora. Cancelamento das dívidas. Cara, esse filtro é complicado de mexer, hein? Esse filtro é complicado. Deixa eu ver. Vamos ver se vai ficar melhor agora. Ó. Cancelamento das dívidas. Ao final de cada 7 anos, cancele as dívidas de todos a quem vocês tiverem feito um empréstimo. O cancelamento será efetuado da seguinte forma: todos cancelarão os empréstimos que fizeram a irmãos israelitas. Ninguém exigirá pagamento do seu próximo ou dos seus parentes, pois chegou o tempo do Senhor para libertá-los das dívidas, e não aos estrangeiros, e não tá. Libertá-los das dívidas. Essa libertação se aplica somente aos irmãos israelitas, e não aos estrangeiros que vivem entre vocês. Não deverá haver pobres entre vocês, pois o Senhor, seu Deus, os abençoará grandemente na terra que lhes dá como herança. Receberão essa bênção
se tiverem o cuidado de obedecer ao Senhor, seu Deus, e cumprir todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, os abençoará conforme prometeu. Vocês, vocês emprestarão dinheiro a muitas nações, mas jamais precisarão tomar emprestado. Governarão muitas nações, mas não serão governados por nação alguma. Se contudo houver algum israelita pobre em suas cidades, quando chegarem à terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, não endureça o coração e não feche a mão para ele. Ao contrário, sejam generosos e empreste-lhe o que for necessário. Não sejam mesquinhos, nem se recusem a emprestar a alguém só porque o ano de cancelamento das dívidas está próximo. Se vocês se recusarem, se vocês se recusarem a fornecer um empréstimo e a pessoa necessitada clamar ao Senhor, vocês serão considerados culpados pelo pecado, culpados de pecado. Dê aos pobres com generosidade e não com má vontade, pois o Senhor seu Deus os abençoará em tudo o que fizerem. Sempre haverá pobres na terra, porque isso ordeno, sempre haverá pobres na terra. Por isso ordeno que compartilhe seus bens generosamente com os pobres e com os outros necessitados de sua terra. A libertação de escravos hebreus. Se um irmão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você como escravo, ele lhe servirá por 6 anos. Depois disso, liberte-o no 7º ano. Quando libertar um escravo, não o mande embora de mãos vazias. Seja generoso e dele de despedida um presente, 2 animais. Seja generoso dele de despedida um presente dos animais de seu rebanho, dos cereais de sua eira e do vinho de sua prensa de uvas. Compartilhe com ele um pouco da fartura com a qual o Senhor seu Deus o abençoou. Lembre-se de que um dia você foi um escravo na terra do Egito, e o Senhor seu Deus o libertou. Por isso, lhe dou essa ordem. Mas mas, se por esta, peraí, mas, se por estar bem com você, tá, entendi, agora você está falando do escravo. Mas se por estar bem com você e amar você e sua família, o, ser, o servo diz dizer, não quero ir embora. Você pegará um furador e furará a ponta da orelha dele contra a porta. Depois disso, ele será seu escravo para o resto da vida. Mas faça o mesmo, faça o mesmo com as escravas. Ah, tá, a mesma coisa que eu falei antes. Quando libertar seus escravos, não considere isso uma grande perda. Lembre-se de que, por 6 anos, eles lhe prestaram serviços equivalentes a 2 vezes o salário de empregados contratados. E o Senhor, seu Deus, o abençoará em tudo o que fizer, que você que fizer. O sacrifício dos machos das primeiras crias. Separe para o Senhor, seu Deus, os machos das primeiras crias do gado dos rebanhos. Não usem Não use a primeira cria do gado para trabalhar no campo, e não tosquiem a primeira cria das ovelhas. Em vez disso, a cada ano comam esses animais com sua família na presença do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Mas se, mas, se essa primeira cria tiver algum defeito, se o animal for manco, cego ou tiver algum outro problema, não o sacrifiquem ao Senhor, seu Deus. Comam o animal na cidade em que morarem. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura. Assim como qualquer um pode comer uma gazela ou um veado. Não coma, porém, o sangue do animal. Derrame-no no chão
como se fosse água. Deuteronômio 16. A Páscoa e as festas dos pães sem fermento. A cada ano, no mês de Abibe, celebrem a Páscoa em homenagem ao Senhor, seu Deus, pois foi nesse mês, durante a noite, que o Senhor, seu Deus, os libertou do Egito. O sacrifício de Páscoa será o sacrifício de Páscoa será um animal do gado ou do rebanho, oferecido ao Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação do seu nome. Coma o sacrifício coma o sacrifício com pães sem fermento durante 7 dias, como pães sem fermento, como fizeram quando fugiram às pressas do Egito. Comam pão, comam esse pão, de, o pão do sofrimento. Comam esse pão, o pão do sofrimento, para se lembrarem por toda a vida do dia que saíram do Egito. Durante esses 7 dias, não deverá haver não deverá haver a mínima quantidade de fermento nas casas em toda a sua terra. E quando sacrificarem um cordeiro de Páscoa ao entardecer do primeiro dia, não deixe sobras para a manhã seguinte. Não ofereças, não ofereças o sacrifício de Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Ofereça-no apenas no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para a habitação de seu nome. Sacrifique-no ali ao entardecer, enquanto o sol se põe, no mesmo período do dia em que saíram do Egito. Assem e comam o cordeiro no lugar que o Senhor, seu Deus, escolher. Na manhã seguinte, voltem às suas tendas. Durante 6 dias seguintes, comam pão sem fermento. No sétimo dia, declarem outra reunião. No sétimo dia, declarem outra reunião sagrada em homenagem ao Senhor, seu Deus, e não façam trabalho algum. A festa da colheita. Contem 7 semanas a partir do dia em que começarem a colheita de cereais. Então celebre a festa da colheita, em homenagem ao Senhor, seu Deus. Levem uma oferta voluntária proporcional às bênçãos que receberam dele. Será um tempo de celebração diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher para a habitação de seu nome. Celebre com seus filhos e filhas, com seus servos e servas, com os levitas das suas cidades e com os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem entre vocês. Lembre-se de que um dia vocês foram escravos no Egito, e, portanto, tenham cuidado de cumprir todos esses decretos. A festa das cabanas. Celebrem a festa das cabanas durante 7 dias. No final da época da colheita, depois que juntarem os cereais e prensarem as uvas, essa festa será um tempo de alegria e comemoração com seus filhos e filhas, servos e servas, com os levitas estrangeiros, órfãos e viúvas em suas cidades. Durante 7 dias, celebrem essa festa em homenagem ao Senhor, seu Deus, no lugar em que ele escolher, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas, pois ele é quem os abençoa em todas as suas colheitas e lhes dá sucesso em todo o seu trabalho. Essa festa será um tempo de grande alegria para vocês. A cada ano, todos os homens de Israel devem celebrar essas 3 festas: as festas dos pães sem fermento, a festa da colheita e a festa das cabanas. Em cada uma dessas ocasiões, todos os homens devem comparecer diante do Senhor, seu Deus, no lugar que ele escolher. Não devem, porém, apresentar-se diante do Senhor de mãos vazias. Todos devem, todos devem ofertar de acordo com as bênçãos que receberam do Senhor, seu Deus. Nomeie juízes e oficiais de cada uma de suas tribos, em todas as cidades que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Eles julgarão o povo com justiça. Nunca distorçam
a justiça nem mostrem parcialidade. Nunca aceitem subornos, pois eles cegam os olhos dos sábios e corrompem as decisões dos íntegros. Que a justiça verdadeira prevaleça sempre, para que vocês vivam e tomem posse da terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Jamais levante um poste de madeira para acerar junto ao altar que edificarem para o Senhor. Jamais levante um poste de madeira para acerar junto ao altar que edificarem ao Senhor junto ao altar que edificarem para o Senhor seu Deus. Jamais levante colunas sagradas para adoração, pois isso é detestável para o Senhor seu Deus. Deuteronômios 17. Hoje é do 15 ao 18, né? 15, 16, 17, 18. Nunca sacrifiquem ao Senhor seu Deus bois ou ovelhas doentes ou defeituosos, pois esse tipo de oferta é detestável para ele. Quando vocês começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, poderá acontecer de um homem ou uma mulher do povo fazer algo mal aos olhos do Senhor seu Deus e quebrar a aliança. Pode ser que essa pessoa sirva outros deuses ou adore o sol, a lua ou qualquer das estrelas, o exército do céu ou algo que eu proibi expressamente. Quando fizerem, quando ficarem sabendo disso, façam uma investigação cuidadosa. Se for verdadeira que se fez tal coisa detestável em Israel, levem o homem ou a mulher que cometeu esse ato perverso até as portas da cidade e executem essa pessoa por apedrejamento. Jamais execute alguém com base no depoimento de apenas uma testemunha. Deve sempre haver duas ou três testemunhas. As testemunhas jogarão as primeiras pedras, e em seguida todo o povo participará da execução. Desse modo, vocês eliminarão o mal do seu meio. Se é um caso muito difícil de resolver chegar a um tribunal local, como por exemplo uma decisão sobre que tipo de homicídio aconteceu, ou entre diferentes ações judiciais, ou entre diferentes ou, ou entre ou entre tipos diferentes de agressão, leve esse caso ao lugar que o Senhor seu Deus escolher. Apresente o caso aos sacerdotes, apresentem o caso aos sacerdotes levitas ou aos juízes que estiverem em serviço na ocasião. E eles ouvirão o caso e declararão o veredito. Executem o veredito que eles declararem no lugar que o Senhor escolher. Faça exatamente o que eles mandarem. Depois que eles tiverem interpretado a lei e declarado o veredito, executem em sua totalidade a sentença que eles pronunciarem. Não façam modificação alguma. Quem for arrogante a ponto de rejeitar o veredito do sacerdote ou do juiz que representa o Senhor, seu Deus, naquele lugar deverá ser morto. Desse modo, vocês eliminarão o mal do meio de Israel. Em todo o povo, então todo o povo ficará sabendo o que aconteceu e terá medo de agir novamente com tamanha arrogância. Diretrizes para o rei. Vocês estão prestes a entrar na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando a conquistarem, se estabelecerem nela e pensarem, devemos escolher um rei para nos governar, como as outras nações ao nosso redor. Tenham cuidado de nomear como rei o homem que o Senhor seu Deus lhes escolher. Deverá ser um irmão israelita, deverá ser um irmão israelita. Não pode ser estrangeiro. O rei não terá muitos cavalos,
nem enviará seu povo. O rei não terá muitos cavalos, nem enviará seu povo ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor lhes disse: jamais voltem ao Egito. O rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará essa lei para si num rolo, na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e a lerá todos os dias enquanto viver. Assim assim aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e desses decretos. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima de seus irmãos israelitas. Evitará também que ele se desvie por menos que seja desses mandamentos e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Deuteronômio 18. Do 15 ao 18 mesmo, né? É. Ofertas para os sacerdotes e levitas. Lembre-se de que os sacerdotes, levitas e todos os outros membros da tribo de Levi não receberão porção alguma de terra como herança entre as outras tribos de Israel. Em vez disso, os sacerdotes e levitas comerão das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, pois essa é a parte que lhes cabe. Não terão herança entre os israelitas. O Senhor é sua herança, conforme lhes prometeu. Essas são as partes que os sacerdotes receberão como sua porção: dois bois dois bois e das ovelhas. Peraí. Essas são as partes que os sacerdotes receberão como porção: dois dos bois, das ovelhas e do povo que o povo entrega como ofertas. A espádua. Como é que é? Como oferta. A espádua, as queixadas e o estômago. Deem também ao sacerdote a primeira porção de cereais, do vinho novo, do azeite e de lã, do azeite e da lã, e na época de tosca. Pois o Senhor seu Deus escolheu a tribo de Levi dentre todas as tribos para servir em nome do Senhor para sempre. Seja se um levita decidir sair de sua cidade em Israel, seja ela qual for, e mudar-se para o lugar que o Senhor escolher, ele servirá ali em nome do Senhor, seu Deus. Da mesma forma que todos os seus companheiros levitas que servem ao Senhor naquele lugar, comerá sua porção dos sacrifícios e ofertas, mesmo que também receba sustento de sua família. Chamado para viver em santidade. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, tenham muito cuidado para não imitarem os costumes detestáveis das nações que vivem ali. Jamais deverá haver entre vocês alguém que queime seu filho ou sua filha como sacrifício. Não permita que alguém do povo pratique adivinhação, use encantamentos, interprete agouros, envolva-se com bruxaria, lance, lance feitiços, atue como médium ou praticante do ocultismo, ou consulte os espíritos dos mortos. Quem pratica tais coisas é detestável ao Senhor. É justamente porque as outras nações praticam essas coisas detestáveis que o Senhor, seu Deus, as expulsaram de diante de vocês. Sejam inculpáveis, sejam inculpáveis perante o Senhor, seu Deus. As nações cujas terras vocês estão prestes a conquistar consultam feiticeiros e adivinhos, mas o Senhor, seu Deus, os proíbe de fazerem essas coisas. Verdadeiro e falsos profetas. O Senhor, seu Deus,
levantará um profeta eu do meio dos como eu do meio dos seus irmãos israelitas. Deem ouvidos a ele, pois foi isso que vocês pediram ao Senhor, seu Deus, quando estavam reunidos ao pé do monte Sinai. Disseram: Não iremos mais ouvir a voz do Senhor, nosso Deus, nem ver esse fogo ardente, pois morreríamos. Então o Senhor me disse: Eles estão certos. Levantarei um profeta como você do meio de seus irmãos israelitas e porei minhas palavras em sua boca. Ele dirá ao povo tudo o que eu lhe ordenar. Eu mesmo pedirei contas de qualquer um que não ouvir as mensagens que o profeta proclamar em meu nome. Mas o profeta que tiver a presunção de falar em meu nome algo que não lhes ordenei, ou falar em meu nome, de, ou falar em nome de outros deuses, será morto. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma profecia vem do Senhor ou não? Se o profeta falar em nome do Senhor, mas suas previsões não acontecerem, nem se cumprirem, vocês saberão que a mensagem dele não vem do Senhor. Esse profeta presumiu arrogantemente que falava em meu nome, e vocês não precisam temê-lo. Interessante. Esse terminamos por hoje. É, no 15